tarde a todos que estão conectados e plugados conosco em mais uma iniciativa da BW. Eu agradeço especialmente aos nossos 5 convidados, um agradecimento também especial à EBP, que é a nossa patrocinadora, e a todos que nos ajudam a construir a BW e que repercutem os nossos encontros, garantindo uma presença muito qualificada em todos os webinários que nós estamos realizando. Bom, eu quero convidar para abrir o nosso webinar o engenheiro Afonso Mamede. Boa tarde, Afonso, por favor. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer mais uma vez aos internautas que estão conectados conosco. Nós iniciamos os eventos digitais em 16 de abril. Estamos chegando a 6.500 visualizações. Como compartilhamos e difundimos tecnologia, o DNA da Sobratema, essa audiência ratifica ser a tecnologia um importante motivador no desenvolvimento, na evolução do bem-estar das pessoas e na preservação do meio ambiente. Nesse contexto, quero agradecer especialmente a Mônica, nossa curadora, e aos 4 especialistas que vão se dedicar com o precioso tempo para que possamos compreender como o uso do hidrogênio pode contribuir para a sustentabilidade ambiental. A BW está estruturada em 8 núcleos temáticos, e a transformação energética baseada no hidrogênio é um dos mais ativos. Em nosso site, nós já temos uma importante biblioteca de conteúdos sobre esse tema, que é desafiador e merece ser detalhado em todos os aspectos que envolve. Convido a todos vocês a visitarem o nosso site e conferir a nossa biblioteca. Espero que, com esse nosso encontro, possamos estimular e ampliar a reflexão sobre o tema e atrair novos interessados para acelerar essa transformação que é vital e urgente. Devolvo a palavra. Obrigado, Afonso, pela sua consideração, pelo seu empenho em nos ajudar a tornar a BW uma realidade que vem se fortalecendo dia a dia digitalmente. De fato, para nós é um desafio construir, num prazo tão curto, um posicionamentos online que já permeou tanta gente, que já tem contribuído para essa discussão de sustentabilidade ambiental. Bom, como o Afonso comentou, hoje, para serem debatidos de um dos nossos núcleos temáticos mais ativos. E para nos explicar como tudo isso funciona e o estágio desse desenvolvimento, hoje nós temos um time da pesada, temos 5 especialistas. E eu quero começar a convidar esses especialistas a nos explicarem esse universo do hidrogênio, começando pela Mônica, que é a nossa curadora, alguém que tem se dedicado já há algum tempo desse trade que já está muito bem estruturado. Bom, a Mônica Saraiva Panic é brasileira, formada em comunicação e especialização em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalha em 1998 na área de estratégia e desenvolvimento de novos negócios e gerenciamento de projetos nas áreas de hidrogênio e célula combustível em empresas líderes mundiais dessas tecnologias. Boa tarde, Mônica. Bem-vinda ao nosso BW Talks. Eu queria que você nos introduzisse esse assunto e nos explicasse de uma forma transversal o que nós vamos estar debatendo aqui. E queria também pedir a gentileza para você, já que você tem muito mais proximidade, que você introduzisse os nossos 4 especialistas. Por favor, Mônica. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Nós vamos falar, como o Afonso já falou muito bem, e você, Wagner, sobre a transformação energética mundial e o papel do hidrogênio nesse movimento que, na verdade, ganhou força no ano passado. O hidrogênio ele passou a ser visto recentemente não mais como um novo combustível automotivo, mas como a solução para a descarbonização da economia. Então, ele passa a atuar em diversos setores, como a integração com fontes renováveis para o armazenamento de energia, que seria desperdiçada, na indústria para a geração de eletricidade limpa e substituição de matérias-primas, no setor residencial e comercial para a geração de eletricidade e calor,
e na mistura com o gás natural para a descarbonização da infraestrutura e no transporte com emissão zero veicular. Então, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Sobratema e da BW Expo, a todos os especialistas que estão aqui hoje conosco e a todos os que estão participando pela internet. Muito obrigada por vocês estarem prestigiando o nosso evento. Eu vou começar apresentando o professor Paulo Emílio. Ele possui graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutoramentos em Paris. É professor titular da UFRJ, onde dirige o Laboratório de Hidrogênio da COP e presidente da Associação Brasileira do Hidrogênio, além de representar o Brasil em diversas associações internacionais. Paulo, boa tarde. Eu queria te perguntar, por que você acredita que o hidrogênio deve fazer parte da matriz energética brasileira? De fontes de energias usadas aqui no Brasil nos dão cerca de 43% com fontes renováveis. Veja, a média mundial é de cerca de 13% e muitos países estão bem abaixo. Então, o Brasil tem essa oportunidade de ter de hidroeletricidade, ter também muita biomassa, o que nos permite produzir hidrogênio. Além disso, nós temos um sistema já muito bem instalado de uso de gás natural, que pode ser usado no início como um meio de produção de hidrogênio, já que é bem mais barato que os outros métodos, até que as tecnologias renováveis tomem força. Usar hidrogênio não é nenhuma novidade. O mundo hoje produz cerca de 117 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. Você vê uma quantidade grande, né? Produz e utiliza. Só que não utiliza para fins energéticos. Ele é utilizado em indústrias químicas, petroquímicas, mecânica, alimentícia, várias outras. O fato é que o hidrogênio já é muito utilizado hoje no mundo, só que agora ele vai ganhar uma utilização nova, que é ser utilizado para fins energéticos. Então, ele tanto pode ser usado para gerar energia num prédio, ele pode ser utilizado para fazer movimentar veículos. Nós falamos muito em produção de hidrogênio usando uma fonte de energia, uma matéria-prima, mas existe no mundo hidrogênio natural, ou seja, poços de hidrogênio, inclusive no Brasil, não ainda cubado, digamos assim, não explorado. O único lugar no mundo que hoje explora hidrogênio de poços é no noroeste da África, no Mali. Lá existem 18 poços de hidrogênio produzindo continuamente e esse hidrogênio é utilizado para fins energéticos lá. Então, veja, isso é algo novo, diferente e que nós precisamos também descobrir aqui no Brasil. Tá bom? Agora eu gostaria de apresentar o Camilo Adas. Ele é engenheiro mecânico formado pela Mauá e atua há 35 anos no mercado automotivo. Ele é gerente de desenvolvimento sênior de testes e eficiência de combustíveis na Mercedes-Benz do Brasil, com ênfase na aplicação de projetos globais para a realidade brasileira. Além disso, ele é presidente do Conselho da SAE Brasil e conselheiro responsável por inovação e tecnologia. Camilo, eu gostaria de saber o que é a SAE Brasil. Queria que você falasse para o nosso público. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado à Sobratema pelo convite. É uma honra, né, poder falar com vocês. Hoje em dia, como tudo está conectado e as coisas são gravadas, a gente não diz mais nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. A gente nunca sabe o horário e a parte do mundo que cada um vai estar vendo qualquer coisa. Então, olá ao público. Realmente a gente está muito feliz de poder trazer esse tema aqui para vocês.
A SAE Brasil é uma associação, né? E nós somos a Casa do Conhecimento da Mobilidade Brasileira. Eu vou repetir para ficar bem claro, nós somos a Casa do Conhecimento da Mobilidade Brasileira. Ou seja, uma associação de pessoas, em sua maioria engenheiros ou estudantes de engenharia, cujo propósito é se reunir em torno do conhecimento, em torno do conteúdo da tecnologia e, principalmente, o conhecimento e o conteúdo da tecnologia ligado à mobilidade. Porque isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem. A gente acredita que o movimento é inerente à vida, o ser humano se movimenta por natureza, e em torno desse tema nós nos reunimos em associação para poder promover o que é o conhecimento. A SAE Brasil, ela é filiada, ela trabalha em parceria com a SAE International nos Estados Unidos, e nós temos uma ligação muito forte. Então, toda a base de conhecimento que é desenvolvida globalmente, a gente trabalha na aplicação dela aqui na nossa realidade. E se a gente pensar nisso, se a gente pensar que nós somos uma associação de indivíduos, de pessoas físicas interessadas no conhecimento e no conteúdo e da mobilidade, a gente precisa perceber a importância que o hidrogênio está tomando dentro dessa cadeia de mobilidade. Como o Paulo Emílio falou, o hidrogênio não é uma novidade, o hidrogênio está aí há muito tempo. Você mesmo, Mônica, está trabalhando com hidrogênio há muito tempo, inclusive o hidrogênio na mobilidade, mas face à realidade da questão energética, a importância das questões de aquecimento global, ele agora toma uma força brutal, né? Eu tenho certeza que Daniel, que o Silvano Pozzi vão dar mais detalhes, então eu não vou entrar no mérito agora, mas se a gente pensar que um veículo a hidrogênio, no fundo, é um veículo com um motor elétrico, cuja pilha que abastece o motor é uma pilha a hidrogênio, a gente vai ver que a tecnologia nem é tão nova assim. A grande importância é aplicar essa tecnologia num motor elétrico através de uma fonte limpa que tem um grau, assim, um nível de sustentabilidade e de proximidade ao meio ambiente das mais importantes, e essa consciência ficou muito forte agora. Ficou muito forte na Europa, ficou muito forte nos Estados Unidos. Poder desenvolver energia para altas cargas usando uma matriz limpa é uma coisa muito importante. Então, onde a SAE Brasil entra? Ela foi fundada em 1991, exatamente quando o Fernando Collor abriu as portas para o mercado internacional, e a gente percebeu a importância de ter uma associação de engenharia forte que capacitasse o conhecimento brasileiro para as novas tecnologias. E o momento para o hidrogênio é exatamente esse. A gente está vendo Europa, Estados Unidos se fortalecer e muito no caminho do hidrogênio, principalmente agora na mobilidade, como o Paulo Emílio falou, e a SAE está aqui para poder consolidar esse conhecimento. Então, junto com a mentoria que o Daniel Lopes puxa e cuida, e ele vai explicar isso melhor, o nosso objetivo também é ser a sociedade da mobilidade do hidrogênio. É por isso que a gente tem a mentoria, é por isso que a gente está aqui, e vocês podem ter certeza que nós vamos dar muita força para essa temática, de preferência junto com a Sobratema. A gente tem um grupo aí que o Daniel coordena, que a Mônica está, que o Silvano Pozzi também está. Então, todos aqueles que queiram discutir mobilidade a hidrogênio com foco na aplicação brasileira serão bem-vindos na nossa casa. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Camilo. Eu agora vou apresentar o Daniel. Daniel Lopes é doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos e mestre em Engenharia Térmica e Fluidos pela Unicamp e graduado em Engenharia Mecânica e Cultivo da Hytron e coordenador da mentoria de hidrogênio da SAE Brasil. Daniel, é eletrolisador e por que ele é hoje o equipamento do momento, já que grandes empresas mundiais estão investindo na produção de eletrolisadores em grande escala. Gostaria de começar agradecendo o convite à Sobratema, o convite da Mônica também. Realmente é uma satisfação estar aqui com amigos e com especialistas na área. Mônica, o eletrolisador, ele é um equipamento que ele utiliza a eletricidade e a água para produzir hidrogênio. Né? Na verdade, essa eletricidade
quebra os componentes da água, né, H2O, em hidrogênio e oxigênio. A gente tem uma eletricidade renovável, como o Paulo Emílio comentou e o Camilo, a gente consegue produzir esse hidrogênio de uma forma verde, o que é mundialmente conhecido como green hydrogen. E aí é algo muito importante, porque a gente vê a geração de energia através de fontes como a eólica e a solar, que são consideradas fontes intermitentes, né? A solar eu só gero durante o dia, à noite eu não tenho sol, a eólica, a hora eu tenho vento, a hora eu não tenho. Então, surge uma necessidade, com o aumento dessas fontes intermitentes, da gente pensar, né, bom, às vezes eu estou produzindo energia numa hora e eu quero utilizar ela em outro momento. Bom, o utilizador e o hidrogênio, eles trazem uma alternativa tecnológica para esse uso, porque quando eu tenho a energia armazenada em baterias, eu posso reconverter de forma muito eficiente essa energia de volta para a rede. Mas quando eu pego essa energia e produzo hidrogênio, eu posso fazer mais coisas do que além de só armazenar energia. Posso usar, sem dúvida, esse hidrogênio para poder gerar a eletricidade de volta, mas eu posso utilizar esse hidrogênio na mobilidade. Quando a gente fala mobilidade, dentro da SAE, dentro da mentoria de hidrogênio, a gente está falando não só de carro, a gente está falando de carro, de caminhão, de ônibus, de navio. O combustível do foguete é hidrogênio, é um componente super importante, porque ele tecnologicamente transforma eletricidade e água em hidrogênio, e quando eu tenho hidrogênio, eu posso usar ele na indústria, ou até mesmo produzir outros combustíveis. Quando a gente usa o hidrogênio em uma fonte de carbono, por exemplo, a gente pode produzir até combustível de avião com essa tecnologia, que são chamados e-fuels. Eu aproveito um pouquinho do tempo e também falo um pouco sobre a Hytron, né? A Hytron, ela é uma empresa de tecnologia brasileira e nós somos especialistas em produzir hidrogênio a partir de diversas fontes. E a gente tem a honra de ter sido a primeira empresa da América do Sul a produzir um eletrolisador dos mais modernos, que é a chamada tecnologia PEM. Então, ano passado, a Hytron começou também a fornecer com tecnologia brasileira esses eletrolisadores. E associado a esse ambiente novo globalmente, a gente tem, então, várias demandas, né, que podem potencialmente utilizar o hidrogênio, e quando o hidrogênio é utilizado como combustível, ele não tem carbono nenhum na sua estrutura molecular, ele é só hidrogênio. Então, um carro que usa hidrogênio, por exemplo, emite só água, né, ou seja, não causa impactos nenhum para o meio ambiente. Muito obrigada, Daniel. Agora eu vou apresentar o Silvano Pozzi, que é engenheiro mecânico e mestre em engenharia automotiva. Há 23 anos ele trabalha no desenvolvimento de célula combustível nos Estados Unidos e no Canadá. É diretor de linha de produto e estratégia de produto, responsável pelo desenvolvimento do planejamento global da Ballard Power Systems, em Vancouver, no Canadá, que é onde ele está agora. Pozzi, boa tarde. E eu gostaria de perguntar por que uma empresa, maior fabricante, decidiu se tornar um dos investidores da Ballard, que você vai falar com certeza, é essa empresa líder mundial na tecnologia de célula combustível, que a tecnologia necessita de hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade, calor e água. Obrigado pela oportunidade de poder falar com todos vocês sobre um assunto extremamente importante, um assunto apaixonante, sem dúvida nenhuma. Mônica, a tua pergunta é interessante. A China, ela decidiu o hidrogênio e o hidrogênio ligado à mobilidade e à célula de combustível, obviamente, no centro de todos os desenvolvimentos, extensão da descarbonização e da solução dos problemas ambientais que são gravíssimos na China, certo? Por conta disso, e por conta dos projetos extremamente ambiciosos, com cronogramas extremamente acelerados, certo? Isso fez com que as indústrias de grande porte, as indústrias que são, na verdade, responsáveis pelo grande problema que tem que ser resolvido, começassem a trabalhar sem perder a oportunidade de participar no mercado, sem perder a oportunidade do crescimento econômico e todos os outros benefícios que todas as indústrias trouxeram até hoje, certo? Por conta desse sistema acelerado, por conta dos objetivos extremamente ambiciosos do país e do governo, as indústrias decidiram criar parcerias com empresas líderes, com empresas que já possuem uma grande carga da tecnologia para poder justamente esses projetos acelerados aconteçam
no tempo que eles devem acontecer. A parceria que a Ballard formou com a Highway, como você colocou, uma das maiores empresas produtoras de motores a diesel no mundo, ela é uma parceria que está ligada à transferência de tecnologia, ao co-desenvolvimento, ao desenvolvimento da indústria local, dos fornecedores, e tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o governo suporta a iniciativa com programas de incentivo e legislações que acabam criando a demanda para o próprio produto, fechando o ciclo completo de investimento e de retorno para os industriais e para os investidores que estão perseguindo essa meta, certo? A joint venture da Ballard com a HI já produz as células a combustível na China, com fornecimento de materiais locais, com ajuda de fornecedores locais, com a transferência de tecnologia que aconteceu da Ballard daqui do Canadá para a China. Já produz na quantidade de milhares por ano, de tamanho enorme, de mais de 2.000 veículos já acumulando. Ou seja, literalmente falando, a China está a todo vapor com relação à célula de combustível e, por isso, da colaboração da Ballard com empresas locais de uma empresa tão importante quanto a UHI. Obrigado, Pose. Agora eu vou passar de volta a bola para o Wagner. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos que nos introduziram nesse mundo do hidrogênio. Eu queria agradecer a presença aqui na nossa live do pessoal do Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação, pessoal da Unifei, da Unicamp, da Embrapa, todo mundo aí no chat presente, pulsando conosco nessa discussão. Um abraço especial a toda a diretoria da Sobratema que está aqui nos seguindo, ao meu amigo Bernasconi, que também está aqui eu sei que é do interesse de todos, e tem muita gente bacana que vai votar conosco daqui a pouco. Eu quero lembrar que esta votação é na alternativa que vocês vão ver, né? Então, nós temos A, B, C, D ou E, vocês colocam no chat a opção que vocês acreditam que seja a opção mais pertinente. Então, vamos lá, está todo mundo já colocando a sua alternativa no chat. Eu também vou colocar a minha, lembrando que a alternativa A é elétrico a bateria, que é carregado com a eletricidade da rede, elétrico que gera sua própria eletricidade sem emissões, etanol, hidrogênio ou todos em um. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui a minha alternativa preferida. Eu estou vendo aqui pelo chat que está bastante disputado aqui as nossas alternativas. Muita gente votando. Uau! Está muito bacana aqui as nossas alternativas, hein? Lembrando que a todos para se inscreverem, né, nos nossos canais, os profissionais que fazem parte desse trade da sustentabilidade, as empresas que se engajem conosco. A gente tem um programa muito amplo na BW, que contempla 8 pilares que nós chamamos de núcleos temáticos, cada qual tratando de um aspecto vital para que a gente reduza a nossa pegada ambiental. E se vocês forem no nosso site, vocês vão conhecer cada um desses 8 núcleos e vão poder entender aonde é que a sua atividade tem mais engajamento temático. Nós estamos, então, com uma programação ampla de eventos virtuais, e nós temos os nossos encontros presenciais projetados para outubro, quando a gente espera que já seja possível a gente realizar os nossos encontros presenciais. Dependente disso, toda a contribuição conteudista é muito pertinente, muito bem-vinda à BW. Então está feita aqui a convocação para que todo mundo possa colaborar, contribuir e participar desse nosso movimento BW. Nós estamos aqui com bastante gente nos seguindo online agora, então os votos ainda estão sendo processados. Eu não arriscaria, por enquanto, olhando aqui as alternativas no chat, dizer qual das alternativas é a que será escolhida pelos nossos internautas. Quero também mandar um abraço aqui para o Bruno, que foi muito legal, a Gabriela, o Guilherme, todo mundo que nos ajuda diariamente a construir a BW, né?
o Nelson Costab, um abraço especial para você, Nelson, que está sempre também nos dando retaguarda, analisando números e estudando o mercado junto conosco, né? Carlos Pimenta, Yoshio, Permínio, um abraço, pessoal da Sobratema, muita gente querida que está aqui conosco, Milton, meu parceiro, um abraço também para o Laurito, que hoje publicou um artigo muito relevante falando sobre o setor da infraestrutura, num momento muito importante, um artigo que debate a importância realmente do setor da infraestrutura como gerador de desenvolvimento, gerador de empregos, né, e um setor que está sempre inovando, apesar da dificuldade conjuntural e às vezes estrutural que a gente está atravessando. Já está indo para a tela o resultado. A alternativa D foi a alternativa campeã. Então, a preferência é para ter um carro movido a hidrogênio. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o papel aqui que a Mônica fez, de chamar os nossos comentaristas. Eu vou começar pelo Paulo. Paulo, como é que você comenta esse resultado, né? As pessoas talvez não conheçam profundamente o que é um carro movido a hidrogênio, mas está dentro da preferência delas, né? Como é que você encara essa resposta? Acho uma seleção muito boa. Vamos começar. Um veículo a hidrogênio tem autorização elétrica. Ele é para eletricidade a bordo do veículo, usando o hidrogênio ali armazenado e uma pilha a combustível. O conversor de energia mais eficiente conhecido hoje. Aqueles equipamentos que nós utilizamos muito no século XX, que tinham ineficiência energética grande, para passar a utilizar equipamentos que são muito eficientes energeticamente. E essa eficiência energética, ela traz várias vantagens, não só na economia do combustível, mas também vantagem ambiental, social. Então, há um conjunto de benefícios que se tem com a utilização de veículos desse tipo. Eu gostaria de sugerir a vocês que entrassem na página da Associação Brasileira do Hidrogênio, onde frequentemente tem muitas notícias sobre essa área e permite atualizar o conhecimento na área. Queria dizer também que na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós desenvolvemos um ônibus a hidrogênio. Já desenvolvemos 3 protótipos desse ônibus e agora estamos numa versão pré-comercial desse veículo. E isso é muito oportuno para nós, porque, exatamente como a Mônica mencionou, nós vivemos hoje o alvorecer da energia do hidrogênio. E o que vai ocorrer é que os veículos pesados, os ônibus, os caminhões, as embarcações, os trens, eles entrarão em mercado mais rapidamente do que os automóveis, porque eles requerem uma infraestrutura menor, né? Nós, para usarmos automóveis, temos que ter estações de abastecimento de hidrogênio em vários lugares da cidade. Já existem várias no mundo, né? Quase 500 atualmente, e isso está crescendo muito. Mas um veículo pesado, ele tem a oportunidade do abastecimento centralizado. Então, isso facilita em termos da infraestrutura de utilização. Queria dizer também que eu achei interessante essa opção que você colocou de tudo em um, quer dizer, ter todas as opções num veículo, pelo seguinte: nós começamos com um desenvolvimento mais complexo, que foi um ônibus híbrido elétrico e hidrogênio. Depois desenvolvemos um ônibus híbrido elétrico etanol, quer dizer, ele usa etanol para gerar eletricidade a bordo do veículo, e desenvolvemos também um veículo puramente elétrico. E agora nós temos um projeto financiado por Furnas,
via ANEEL, através do qual nós estamos fabricando uma embarcação, um catamarã com capacidade para 100 pessoas, para navegar em águas abrigadas, como Baía de Guanabara, Baía de Todos os Santos. E esse veículo, ele tem propulsão elétrica, ele é conectável à rede elétrica, como são todos os nossos ônibus também, e ele tem a bordo geração de eletricidade usando hidrogênio e pilha a combustível, usando etanol e um equipamento que nós desenvolvemos, etanol, e até painéis solares. Então, essa vai ser uma demonstração de um veículo que tem várias fontes de energia e ele deverá estar navegando na Baía de Guanabara em 2022. É isso. Muito obrigado, Paulo, pela sua análise. Eu queria convidar o Camilo para comentar esse resultado, mas fazendo uma pequenina provocação. O hidrogênio tem essa capacidade quase sedutora, né? Porque a hora que você oferece essa opção, a maioria das pessoas vai nessa opção do hidrogênio. Você acredita que pensar no veículo de hidrogênio pode ser um caminho para que a gente consiga expandir o uso do hidrogênio para outras necessidades de energia? Porque me parece que é um apelo muito forte esse da gente ter veículos a hidrogênio. Então, como é que você enxerga esse mundo do automóvel ligado ao hidrogênio e essa resposta que nos leva à alternativa D? Eu estou tão empolgado com o debate que eu começo a responder e esqueço de ligar o áudio. Desculpa, gente. A tua provocação é extremamente bem-vinda, porque ela abre um caminho muito importante que precisa ser debatido aqui. Para não demorar com a resposta que eu tenho para a sua provocação é definitivamente sim. Por quê? O mundo da mobilidade ele é um vetor muito notório. À medida que você está fazendo a hidrogenização da energia num prédio, numa fábrica, as coisas ficam um pouco restritas àquele local. Mas no mundo da mobilidade, você vai de A até B, você está praticamente sendo um veículo de informação. As pessoas começam a perceber muito mais rápido por causa da interconectividade dos modais. Então a resposta é sim. Agora eu queria dar um passo atrás e interpretar um pouco o resultado. É muito natural que nesse grupo a resposta D seja a resposta majoritária. Por quê? Quem veio para esse seminário, quem veio para esse debate, veio porque tem interesse no hidrogênio. Quando a gente ouve a pergunta veículo, né, a palavra veículo ela se associa com uma certa naturalidade a um carro de passeio. Mas a resposta do Paulo Emílio foi bastante apropriada. Cada veículo, em termos da mobilidade, terá certamente a utilização do hidrogênio numa proporção maior ou menor. Quando você estava aguardando a resposta, Wagner, você falou como é que fica a questão econômica. Olha, nós precisamos ver Estados Unidos, Europa, e o Silvano Pozzi colocou bastante bem a questão da China. Os principais mercados perceberam que, para ter uma energia limpa para algumas aplicações que dependem de uma relação peso-potência, de uma relação de carga líquida alta, principalmente caminhões de maior tonelagem, navios, trens e até aviões, o hidrogênio é extremamente mais vantajoso. Porque para você ter baterias tradicionais gerando a eletricidade necessária para mover toda a carga que precisa ser transportada, a carga útil que precisa ser transportada, as baterias são muito grandes, as baterias ficariam muito grandes. Ou os sistemas plug-in, eles levam muito tempo de recarga. Você não tem todo esse tempo de recarga quando você tem que manter a disponibilidade da operação praticamente 24 horas. E aí o hidrogênio é uma solução extremamente viável. Então, se a gente quiser no Brasil discutir o hidrogênio de uma maneira economicamente viável, a mobilidade será um vetor muito importante e, principalmente, a aplicação do hidrogênio naqueles setores da mobilidade que são mais pertinentes. Às vezes,
pode ser muito mais interessante economicamente focar nos modais, focar nos setores que vão ter um rendimento, uma rentabilidade maior, porque esses sim vão trazer a tecnologia para o Brasil. Isso eu acho bastante importante. Então, para mim, na minha opção, a minha opção é D, a minha opção pessoal é D, por causa da questão de ser o hidrogênio verde, por causa da questão da sustentabilidade, mas mais ainda, se a gente pensar num processo macroeconômico, ele vai ser D tanto mais forte quanto for a relação da rentabilidade, da geração de energia e da carga transportada. A gente precisa entender uma coisa que ainda não está num debate forte, que eu quero fortalecer muito, que é o Rota 2030. O Rota 2030 está discutindo a questão de combustíveis renováveis de maneira muito forte, definitivamente. Os biocombustíveis, toda essa energia limpa está sendo fortemente fomentada pelo Rota 2030, mas o debate no Brasil sobre a mobilidade a hidrogênio, apesar de ter alguns sonhadores utópicos, né, como fomos até aqui, Mônica, há 30 anos tentando explicar a importância do hidrogênio, agora a coisa realmente vai pegar. Deixou de ser brincadeira. Nós estamos falando dos grandes players da mobilidade mundial, falando do hidrogênio de maneira definitiva para a mobilidade, principalmente aqueles modais que eu já citei. Então, no próprio Rota 2030, as pessoas não debateram o hidrogênio ainda o suficiente. É muito provável que, além das 200 pessoas que podem estar aqui nos ouvindo, poucas pessoas entendam o que seja o hidrogênio na mobilidade. E muitas acreditem que ainda é um sonho, e não é. Se o Brasil não perceber e não abrir os olhos rápido, a gente vai ficar para trás. Na minha opinião, eu acho assim que o mundo está evoluindo para cada vez mais para uma sociedade sustentável, ou seja, emissão zero. O veículo, seja qual for o veículo, o porte do veículo, seja carro de passeio, trem, caminhão, o que for, eu acho que ele tem que ser emissão zero. Porque ele anda por aí, né? Como o Camilo falou, ele é móvel, ele anda. Então, ele não pode andar emitindo. Eu acho que isso já começa a ser inaceitável por parte, e vai ser ainda mais por parte da sociedade mundial e do público, ter um veículo que emite poluentes, que suja o ar, o nosso ambiente e o nosso planeta. Então, assim, e o veículo hidrogênio, eu também, a minha resposta é a resposta D, que é todos em um, porque ele é o veículo mais flex que existe, né? O Brasil está com flex, né? Que etanol, gás natural, gasolina, e o hidrogênio é o mais flex que existe, porque, como já explicaram, ele é um veículo elétrico que, sem emissão zero, que gera sua própria energia através do hidrogênio, emite apenas vapor de água na atmosfera, ele ainda, agora, aí você me pergunta, não, mas e o hidrogênio? O hidrogênio é um combustível, então a produção do hidrogênio também tem que ser emissão zero, na minha opinião. A cadeia tem que se fechar. Então, o hidrogênio, o que já falaram sobre hidrogênio verde, é o hidrogênio produzido através de fontes renováveis, que são sem emissões. Através desse equipamento eletrolisador, você produz um hidrogênio sem emissões de poluente. Então, você fecha a cadeia que o veículo sem emissões e está usando um combustível que foi produzido também sem emissões. Então, assim, isso é muito importante, e você pensar que você pode produzir o hidrogênio de diversas formas, e o que o Brasil tem todas elas, né? Tem vento, sol, resíduos, biomassa, etanol. Então, assim, de acordo com a região, ele vai ter uma oportunidade de negócios diferentes para essa produção de hidrogênio. Então, assim, acho que foi muito importante e eu fiquei muito feliz com a escolha dos internautas. A gente realmente tem que pensar em andar mesmo em veículos que não emitem poluentes. Acho que isso é o mais importante. Perfeito, Mônica. Tolerância zero com as emissões.
eu estou esperando aqui o meu colega subir a enquete. A transformação energética mundial baseada na geração da eletricidade através de fontes de energia renováveis e na produção de hidrogênio para a descarbonização de todos os setores da economia pode gerar oportunidades e empregos para o Brasil? Alternativa A, sim, porque o Brasil tem todas as fontes de energia renováveis para a produção de hidrogênio e haverá demanda para esse tipo de hidrogênio no mercado internacional. B, não, porque os combustíveis fósseis ainda estarão no mercado durante os próximos 50 anos. Alternativa C, sim, mas é preciso muitos investimentos para trazer essas tecnologias para o Brasil. Muito bom, nós temos 3 alternativas e eu estou olhando aqui pelo chat, tem 2 que estão disputando a preferência dos nossos internautas, e uma delas está aqui relegada quase a 0 votos. 0 votos mesmo. Lembrando de novo, para que todo mundo se inscreva nos nossos canais, isso é muito importante para quem está construindo uma rede proativa para a diminuição da pegada ambiental. Quando nós começamos a BW, nós falamos com mais de 50 presidentes e altos executivos de companhias, e nós formamos essa rede logo na partida da BW, com o compromisso dessas empresas de compartilharem suas iniciativas inspiradoras, seus cases de sucesso, os caminhos que elas estão trilhando. Então é muito importante que as empresas se conectem para a gente fazer essa rede pulsar com iniciativas inspiradoras, que sempre têm o poder de transformar a trajetória de uma empresa. O nosso ambiente é um ambiente totalmente B2B, então nós estamos conversando nesse ambiente de negócios. E é para essas empresas que a gente está construindo, então, a BW, para toda empresa que, por um motivo ou por outro, entende que é hora, que já passou da hora de reduzir a sua pegada ambiental. E como eu disse, a Mônica, tolerância zero para a emissão de gases de efeito estufa, porque, como disse um colega nosso, especialista em clima, um outro webinar que nós fizemos pela Sobratema, se nós estamos sofrendo com a Covid, espera para ver o que nós vamos sofrer com o aquecimento global. É um problema de dimensão enorme, que infelizmente está sendo negligenciado. A gente vive, eu aqui, mediando o encontro com cientistas, com pesquisadores, com professores, no momento onde a gente tem negligenciado o conhecimento de uma forma estrutural aqui no nosso país, né? Então, é por isso que a gente quer fortalecer a BW, para que seja esse espaço de fortalecimento do conhecimento, um lugar onde a gente realmente está dedicado a fazer esse compartilhamento. Muito bem. Eu não arriscaria ainda dizer qual das 2 alternativas mais votadas. Alguém votou na alternativa B, que estava muito desprestigiada, mas eu acho que ela vai ser um traço aqui na nossa estatística. A nossa alternativa campeã foi a alternativa A. Pode gerar empregos e oportunidades de negócio para o Brasil? Sim, porque o Brasil tem todas as fontes de energia renováveis para a produção de hidrogênio e haverá demanda para esse tipo de hidrogênio no mercado internacional. Eu quero começar pela Mônica. Você acha que, de fato, o Brasil pode ser um player importante nesse mercado? Olha, mais uma vez, parabéns aos internautas, porque realmente essa também é a minha resposta favorita. E eu acredito muito que o hidrogênio vai trazer novas oportunidades de negócio para o Brasil, principalmente agora, com esse cenário internacional. Na verdade, os países da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, eles chegaram à conclusão de que, para atingir o Acordo de Paris, as metas estabelecidas no Acordo de Paris, os biocombustíveis e as fontes de energia renováveis, elas são energética. É preciso haver uma descarbonização da economia em todos os setores. Então, assim, só que países como a Europa, Japão, Coreia do Sul, eles estão se transformando, várias cidades,
em uma sociedade de hidrogênio, só que eles não têm hidrogênio verde suficiente, ou fontes de energia renovável suficiente para produzir esse hidrogênio verde. Então, eles já anunciaram, a Alemanha é um desses países, a Holanda, outro país, que já anunciou que vai importar hidrogênio verde, porque eles estão usando esse hidrogênio em vários setores. Então, de acordo com um estudo chamado Scaling Up, feito pelo Hydrogen Council, a implementação da economia do hidrogênio anuais, estimados de 20 a 25 milhões de dólares até 2030. Esses investimentos eles vão ser direcionados na produção e infraestrutura de hidrogênio e nas suas aplicações nos setores de transporte, industrial, residencial e comercial. Aí você vê, puxa, mas é muito dinheiro. Parece muito dinheiro, mas, na verdade, o mundo já investe mais de 1,7 trilhões de dólares em energia anualmente. Então, a produção e exportação de hidrogênio verde, ela representa, sim, uma nova oportunidade de negócio para o Brasil. E eu acredito que, por nosso país ser riquíssimo, ter uma matriz energética limpa, né, com fontes renováveis, com várias fontes, como aqui já foi mencionado, o Brasil pode se candidatar, ele só precisa, na verdade, começar a produzir hidrogênio e se candidatar como potencial fornecedor e exportador desse hidrogênio para esses países. Eu acredito que o hidrogênio verde, até 2030, vai ser mais rentável, a produção de hidrogênio verde vai ser mais rentável do que o petróleo. Vou chamar agora o Pozzi para perguntar se ele concorda com esta resposta, né, alternativa A, e também para te perguntar, Pozzi, se você vê aonde que existiram barreiras, né, para que a gente realmente gerasse esses empregos e oportunizasse negócio aqui no Brasil. Brasil, fontes renováveis, hidrogênio, tem tudo a ver. Brasil, fontes renováveis, hidrogênio, transporte, tem tudo a ver. Brasil, fontes renováveis, hidrogênio, transporte, descarbonização da sociedade, tem tudo a ver. Só não vê quem não quer. Certo? Então, essa é a minha resposta da primeira pergunta. Com relação às barreiras, veja, eu acho que o Brasil ele é um país que goza de um respeito enorme mundialmente pelo seu potencial, pela indústria local instalada, por uma série de coisas que o Brasil oferece. Eu acho que não tem como, dentro de uma visão séria do planeta, você deixar de considerar o Brasil como um lugar de tremendas oportunidades. Eu acho que toda a indústria ligada a essa renovação energética vê o Brasil exatamente da mesma forma. Eu acho que a partir do momento que efetivamente a gente começar a ver um movimento positivo nessa direção, a gente começar a ver uma reforma interna do posicionamento de hidrogênio dentro da pirâmide energética do país, o envolvimento da indústria privada, o envolvimento do governo, legislações, e efetivamente você começar a ver os movimentos necessários para se atingir esse futuro da descarbonização, eu vejo uma injeção enorme de indústrias, de capital exterior, de tecnologia e tudo acontecendo nesse certo como é o Brasil, certo? Então, eu acho que é só uma questão de tempo, não é uma questão de vai acontecer ou não vai acontecer, eu acho que é uma questão só de quando vai acontecer e por onde vai começar, mas que vai, com certeza. Tá ótimo, obrigado, Pozzi. Daniel, você concorda com a resposta A? E você concorda com as observações da Mônica e do Pozzi? Como é que você vê essa questão da oportunidade de Brasil? Perfeito, eu concordo. Eu concordo com ambas, eu concordo com a votação dos internautas e com tudo que foi exposto até agora. E do ponto de vista prático da produção do hidrogênio, está claro para todos nós, né, o potencial do nosso país. A Mônica ressaltou, imagine só, a Alemanha, ela é uma grande parceira comercial do Brasil. E na semana passada, ela publicou a política de hidrogênio.
vão ser feitos investimentos da ordem de 7 bilhões de euros nos próximos anos para poder incentivar a introdução do hidrogênio em massa lá. E a Alemanha concluiu que ela sozinha, com o que ela consegue produzir internamente, ela só consegue atingir 11% de todo o hidrogênio que ela vai precisar. E ela, então, vai precisar importar hidrogênio para a Alemanha. Então, você imagina o tamanho da oportunidade que vai ser o hidrogênio como energético para o Brasil. Hoje, a gente já exporta, em alguns momentos, o petróleo. Daqui a pouco, a gente vai estar exportando o hidrogênio também. Eu linko com o que o Pozzi comentou, com relação às barreiras. Eu acho que uma das barreiras importantes que a gente vai ter que vencer no nosso país é a barreira do conhecimento sobre as oportunidades do hidrogênio, né? Então, à medida que os setores, veja bem, a gente falou aqui do setor elétrico produzindo hidrogênio em escala, do setor agro produzindo hidrogênio em escala. Por que o setor agro? Porque o setor agro, ele produz etanol, ele produz biomassa, ele produz resíduos orgânicos que podem ser transformados em hidrogênio, como o professor Paulo comentou lá no início, né? Então, na hora que a gente, como sociedade, né, como economia, a gente entender, e com a demanda que está surgindo agora, inclusive de exportação desse hidrogênio renovável, a nossa sociedade tem que ter um momento de uma escolha para se posicionar. Nós já estamos vendo países como o Chile, o Uruguai, o Paraguai, também se posicionando fortemente como um player, né, e o Brasil ainda está com um pouquinho de inércia. Então, essa barreira de percebermos, de utilizarmos programas que já existem, como o RenovaBio e outros, vai fazer com que a gente alavanque, de fato, oportunidades de empregos tão sonhados, né, empregos de qualidade com tecnologia no Brasil. E eu termino comentando que nós, na SAE, dentro da mentoria de hidrogênio, nós estamos fazendo um trabalho, iniciando agora um trabalho que é chamado Sector Mapping, onde nós vamos fazer um mapeamento de todos os setores que podem sair ganhando, né, com a economia do hidrogênio no Brasil. E estamos fazendo isso em parceria com a AHK, que é a Câmara de Comércio e da Indústria do Brasil e da Alemanha. Então, nós estamos, de fato, aí, trazendo esse conceito, né, da questão da mobilidade, mas também do conhecimento, como o Camilo colocou, que é o foco da nossa casa da mobilidade, né, como a SAE. Então, estamos trabalhando forte para poder levar esse conhecimento, como a própria Sobratema está fazendo aqui, né, nesse evento, mas que a gente una, de fato, essas forças e alavanque essas oportunidades, que a priori parece que ainda não estão no grande foco, né, da nossa política econômica. Muito obrigado, Daniel. Eu entendo que essas respostas têm uma pertinência muito grande, elas estão bastante harmonizadas, e é muito legal porque ouvir a Mônica, que está lá na Alemanha, vivendo a experiência alemã e fazendo esse testemunho, o Pozzi, que está no Canadá, nos trazendo também um testemunho tão positivo, é animador, né? A gente, de fato, tem que não deixar essa oportunidade escapar, então. Então, eu trago o Camilo já com essa batata quente na mão, de como não deixar essa oportunidade escapar, né? Tem muita gente aqui no chat, Camilo, fazendo uma observação da colaboração com o poder público, né? Para que essas coisas realmente caminhem, né? Eu não posso deixar de trazer esse tema, porque realmente são muitos comentários no chat levantando o público. Então, queria que você comentasse as respostas e que, se possível, também trouxesse a tua visão sobre qual o papel do poder público para que a gente realmente gere empregos e oportunidades a partir da produção do hidrogênio verde. Obrigado, Wagner. Eu vou tentar encerrar o seguinte. O poder público passa pela questão do protagonismo. Fundamentalmente, o protagonista público é o indivíduo. Fundamentalmente, o indivíduo organizado em associações, organizado em sociedade, ele tem força pública. Ele pode chegar nas autoridades a partir do momento que ele consolida um projeto estruturante com força pública. Se a gente olha a força pública como algo que está ali, ou seja, o governo está ali e nós estamos aqui, você cria naturalmente uma dicotomia. Se você enxerga o indivíduo como protagonista, se organiza numa Sobratema, numa SAE, num evento como esse, você ganha a força pública. Que tipo de força pública? Se a gente pensar
na questão do investimento, é claro que a resposta C está correta, e não é sim, mas precisa de investimento, é sim, e precisa de investimento. O Fordismo nasceu não porque ele precisava fazer carro em grande escala, ele faz sucesso até hoje por causa da mais-valia do trabalho. Então você põe o homem na indústria, o homem trabalha, gera capital, gera lucro, o lucro que ele tem no bolso, ele vai lá e compra um carro, ele automaticamente criou um círculo virtuoso que está aí no mundo capitalista até hoje, que vale, né? Agora, para ele poder fazer isso, ele precisou da fábrica, ele precisou do conhecimento de fazer o carro. Então, se o Brasil, se o brasileiro, protagonista individual, não investir na tecnologia e no conhecimento do hidrogênio, ele vai ficar fora do jogo. E aí, em 50 anos, quando o combustível fóssil talvez não ser mais a moeda de troca, ser qualquer outra, o brasileiro ficou fora do jogo. Adianta a gente ficar esperando? Não adianta. O Henry Ford, naquela época, foi um dos fundadores da SA International, porque ele percebeu que ele estava entrando num mundo disruptivo para a época, para o começo do século passado, e ele percebeu que ele precisava se organizar junto com o Thomas Edison, junto com os irmãos Wright, numa associação que tivesse um protagonismo que pudesse criar políticas estruturantes. Eu não quero me estender, você pediu para a gente falar rápido, eu até liguei o cronômetro para ver quanto tempo fala, mas eu tenho que trazer mais um conceito aqui. O Daniel falou do agro na biomassa. Nós, brasileiros, estamos acostumados com soluções para um Brasil continental. Então, a gente precisa de energia, a gente vai lá e faz Itaipu. Aí a gente tem um problema enorme, como usar. Como é que eu distribuo a energia para poder usar? E a energia do hidrogênio, ela tem uma vantagem enorme. Ela pode ser produzida mais perto do local do consumo. Então, se tem uma grande fazenda de agro, uma grande fazenda de cana, uma grande fazenda de soja, e você distribui por essas fazendas a criação, a geração de hidrogênio, para através desse hidrogênio você, em qualquer fonte renovável, poder gerar a própria energia que você consome no local, você cria uma cadeia conectada de energia que você já distribui energia, você gera e distribui perto do próprio local que você está, sem ter que fazer outra Itaipu, sem ter que fazer grandes eventos de produção energética. E isso é o que eu chamo de protagonismo. Se cada um perceber isso, se cada dona de fazenda, se cada dono de agro, se cada local onde você possa produzir energia perceber isso, você tem uma solução energética nos próximos 50 anos muito maior do que o desafio de investir e de perder qualquer coisa de combustível renovável. Mas se em cada indivíduo, através de eventos como esse, não perceber isso, o Brasil não vai chegar lá e vai ficar fora do jogo. E se ele perceber isso, ele passa a exportar energia, que nem o Pozzi falou, e a hora que ele exportar energia, ele tem a mais-valia de novo e a gente volta no ciclo de Ford, um círculo virtuoso da produção energética. Você investe para ganhar dinheiro, você não investe só para gastar dinheiro. E para isso precisa conhecimento. Perfeito, Camilo. Então, vamos trazer o Paulo para a gente entender essa questão do conhecimento, se a gente realmente não vai ter aí uma barreira, né? Porque eu estou entendendo que, além de gerar empregos, gerar oportunidades de negócio, isso também é uma forma ou um propulsor para a gente gerar desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil. Então, Paulo, você poderia entrar aqui nessa conversa e esclarecer para a gente, do seu ponto de vista, como é que anda a geração de emprego, oportunidades de negócio e desenvolvimento de tecnologia? Eu vou começar com uma abordagem um pouquinho anterior, que é para ficar mais clara a evolução que nós estamos passando por ela. Se nós formos ver, a nossa sociedade, ela primeiro começou a utilizar madeira e carvão como combustíveis. Depois veio o petróleo, né, usado em larga escala, e o gás natural. E se nós olharmos para madeira e carvão, petróleo e gás natural, nós vamos observar que progressivamente há uma descarbonização desses combustíveis, há um aumento da densidade energética, há uma diminuição da complexidade química
e há um aumento no teor de hidrogênio. Quando a gente chega no gás natural, já é CH4. E isso nos mostra um caminho natural para um combustível não carbonoso, que é o hidrogênio, e que surge nesse início de século e agora nesses últimos anos com mais força, como uma demonstração de um combustível que pela primeira vez vai nos proporcionar uma economia circular. Veja no que falava o Daniel sobre a eletrólise da água, né? Quando a gente produz hidrogênio a partir da eletrólise da água, a gente usou a água como matéria-prima. E a gente, então, tem o hidrogênio que, ao ser utilizado numa pilha a combustível para gerar eletricidade e calor, ele produz água de novo, né? Então, é um ciclo muito interessante que nós estamos atingindo agora, e de uma maneira que nos traz o seguinte: não nos traz só oportunidades de novos empregos, não. Isso nos traz novas habilidades profissionais. Veja um veículo a hidrogênio com motorização elétrica. Há vários dispositivos nos veículos convencionais que não existem nesse veículo. Então, nós precisaremos de pessoas formadas em novas áreas que estão surgindo com essas novas tecnologias. Por isso, as oportunidades são muito grandes. Queria falar de uma outra oportunidade agora também, que ela tem um lado triste, que é essa pandemia, que todos passa longe dos nossos ambientes de trabalho, mas, ao mesmo tempo, já proporcionou coisas como essa que nós estamos fazendo aqui agora, que não fazíamos tanto assim há muito pouco tempo atrás, e algo muito interessante, que é o seguinte: no ano passado, ou em anos anteriores, por exemplo, eu presido a Associação Brasileira do Hidrogênio. Se eu queria ter uma interação com órgãos públicos brasileiros que estão em Brasília, eu tinha que programar uma viagem para Brasília, eu tinha que gastar 1 dia, 2 dias para ter algumas poucas horas de reunião. Agora, nós temos conseguido, com muito mais facilidade, ter reuniões entre a Associação Brasileira de Hidrogênio, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério de Minas e Energia, a empresa de pesquisa energética. Então, isso está nos permitindo, com uma certa facilidade, incentivar essa atuação pública que foi comentada aqui agorinha mesmo. Então, a minha perspectiva é que, com esse desejo do setor privado brasileiro que nós vemos aqui nessa discussão, e com a ativação que está tendo no setor público brasileiro, o nosso futuro próximo é muito promissor nessa área. E eu acho que muitas realizações novas surgirão nessa área de energia do hidrogênio no futuro próximo. Muito obrigado, Paulo, e a todos que, de uma certa forma, colocaram uma posição semelhante que corrobora com a resposta dos internautas. Então, é ótimo a gente poder ter esse otimismo de abrir uma frente tão promissora para o Brasil. Muito bem. Vamos à nossa última enquete. Eu vou pedir que as respostas sejam mais breves ainda, porque nós estamos com o nosso tempo já ultrapassado, né? Mas tá legal, tá todo mundo firme aqui nos seguindo, ninguém desistiu do nosso debate. Então eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar a última enquete, e eu já vou comentando com vocês que é uma enquete que vai medir a sensibilidade de vocês para uma questão muito simples. Quantos veículos movidos a célula a combustível e postos de hidrogênio existem operando mundialmente e quais os países líderes na implementação de vales de hidrogênio?
menos de 100 veículos e menos de 50 postos em alguns países da Europa e Estados Unidos, já que a tecnologia ainda é cara e necessita de muita pesquisa e desenvolvimento. O cenário para 2050 não é representativo. A resposta entre 1.000 e 5.000 veículos e entre 50 a 100 postos, porque a produção em grande escala de veículos e equipamentos é um grande desafio. Se houver muito investimento, em 2050 a tecnologia começa a deslanchar. Resposta C, mais de 10.000 veículos e mais de 380 postos de abastecimento em todo o mundo. Em 2050, serão mais de 400 milhões de veículos e uma rede mundial de postos de abastecimento. Então, vocês veem que da A para B e para C, a gente tem uma escala crescente de veículos e de postos, né? A A é aquela que enxerga o mercado ainda pequeno, comprimido, com um cenário para 2050 não representativo. A alternativa B é uma alternativa intermediária que fala de 1.000 a 5.000 veículos e 50 e 100 postos, e a alternativa C, esta é a que mostra um mercado maior, mais de 10.000 veículos e mais de 380 postos de abastecimento em todo o mundo. Em 2050, 400 milhões de veículos e uma rede mundial de postos de abastecimento. Eu vou dar o meu palpite aqui, já lancei lá no chat. De novo, muitas respostas que se cruzam aqui e que não me permitem arriscar o palpite vencedor, né? Essa aqui é a nossa última enquete, depois os comentários dos especialistas, que serão o último comentário. Eu vou deixar a Mônica por último dessa vez, para que também ela compartilhe conosco uma novidade, que eu sei que tem, eu não vou nem dar spoiler do que é, mas a gente tem um assunto bacana que a Mônica vai trazer, então eu vou deixar a Mônica por último, e assim nós vamos comentar esta enquete a partir não da nossa curadora, mas a partir dos convidados da nossa curadora. Bom, eu achei muito interessante que um encontro onde a gente debate uma coisa tão técnica, surge novamente a questão da atitude, né? Ontem eu comentei que eu estava mediando uma outra live, e de lá também saiu essa questão da atitude, né? Do comportamento. Foi bem colocado aqui que isso tem a capacidade realmente de movimentar uma sociedade, né? E para coisas que são inovadoras e disruptivas, talvez realmente a gente precise adotar uma nova postura. E aí vem essa experiência que nós estamos enfrentando. Nos outros webinars, a gente analisou um pouco o impacto dessa experiência de isolamento no setor da construção, no setor da alimentação, uso da água, e de fato é muito, muito impactante, né? Não tem retorno, é como o Paulo falou, muita coisa que hoje para nós já é comum, há 3 meses não era. Nós dormimos analógicos e acordamos digitais há 3 meses atrás, com toda a ressaca que isso pode trazer. E eu compartilhei recentemente uma leitura da revista Exame, na qual houve uma pesquisa da Cushman sobre home office, que veio para ficar. 74% das empresas declararam nessa pesquisa, está lá na revista Exame, que não pretendem recuar do home office. Então, de fato, é um mundo onde a mobilidade também vai ser um pouquinho alterada em função do deslocamento para o trabalho se tornar menor. Por outro lado, talvez no curto prazo, ou não sabemos o que vai acontecer no futuro, as pessoas prefiram deslocar-se de uma forma privada, né, usando mais veículos. Então, é tudo aberto para esse amanhã que nós não sabemos muito bem como será. Mas será bastante diferente e instigante. Tivemos uma vitória arrasadora da alternativa número C. Então, eu quero pedir o comentário aqui do Daniel. Não sei se você já vai revelar, Daniel, qual que é a resposta certa aqui.
mas eu gostaria que você analisasse a expectativa de cada uma dessas alternativas, né? E se isso é um volume razoável para esse momento que a gente está vivendo, e se a expectativa para 2050 de 400 milhões de veículos é uma boa expectativa. Obrigado. Bom, eu também, né, eu votaria na C, porque como o Pós e a Mônica comentaram, de fato a aplicação já é massiva em outros países, né? Hoje nós já temos no mundo mais de 11.200 veículos movidos a célula combustível, né, a pilha combustível, e mais de 381 postos de abastecimento. Em 2030 estão previstos mais de 10 milhões, com 5 mil postos, né? Em 2050, sem dúvida, o número vai multiplicar. De fato, né, essa questão do uso do hidrogênio, a gente teve, e da pandemia, eu tive informações nessa semana, que alguns países, eles cancelaram as compras de ônibus e caminhão movido a diesel, né? E foram substituídas a parte dessas compras por ônibus ou caminhões movidos a hidrogênio. Essa realidade colocada no início, de termos a necessidade de pensarmos no meio ambiente, a necessidade de repensar a mobilidade e a oportunidade que temos na mão agora, como o Wagner comentou, de fato começarmos diferente, né? E esse impacto ele vai trazer, sem dúvida, né, uma massificação do uso do hidrogênio na mobilidade e, como a gente já falou aqui algumas vezes, talvez não só nos veículos pesados e leves, mas em outros modais, né? Dado o curto tempo que a gente já tem, eu passo também a palavra aí para os outros especialistas. Muito obrigado, Daniel. Eu me despeço aqui de você e agradecendo demais a sua participação e esperando que você possa contribuir com o teu conhecimento para a BW em outras oportunidades. Tem muita coisa bacana para a gente desenvolver aí pela frente. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, viu? Vou chamar o Camilo, passando a bola para você, Camilo, para ir nessa mesma linha de raciocínio que o Daniel fez, né? Como é que esses números chegam até você e que visão que você tem desses números? Wagner, eu agradeço, acho que a visão dos números do Daniel já deu e ela é muito mais completa do que a minha. Eu vou aproveitar que é a minha última participação aqui para abrir uma outra temática muito importante, ainda ligada à questão anterior. Se a gente precisa ter investimentos para poder ter veículos que se movam a eletricidade puramente gerada a partir de uma pilha de hidrogênio, a gente precisa criar esse caminho, a gente precisa pavimentar esse caminho. E a gente não precisa simplesmente definir uma estrutura para veículos elétricos, porque isso já existe, está bem mais fácil. Tem que investir, mas está bem mais fácil. A questão é como pavimentar o caminho do hidrogênio. E aí a gente pode perceber que mesmo nos motores contemporâneos a combustão, o hidrogênio pode entrar. Como eu estava falando, por exemplo, de carga pesada, um óleo vegetal hidrogenado que entra 1 para 1 hoje nos motores atuais de caminhões, de ônibus, de máquinas, etc., e que não depende de você transformar nem posto de combustível, nem rede de distribuição, nem nada, ele é um caminho para a entrada do hidrogênio, ele pode financiar a entrada do hidrogênio. E se a gente perceber isso, se a gente trouxer o hidrogênio, como o Paulo Emílio explicou, para a nossa cadeia de produção energética o mais rápido possível, ele pode ser o caminho que a gente cria para chegar a 100% num veículo totalmente elétrico com uma pilha a hidrogênio. Então, há vários caminhos, nós nem estamos debatendo isso. A rota do óleo vegetal hidrogenado e a rota do uso do hidrogênio verde em várias outras maneiras de gerar energia e combustão precisam vir para o debate. O BW está fazendo isso de maneira exemplar, de maneira super forte. A Sobratema está de parabéns por esse tipo de iniciativa. Nós estamos aqui com o Daniel, com a SAE Brasil, porque a gente tem esse conhecimento, ele fica à disposição de todos aqui. E o caminho estruturante para o Brasil ter estas rotas do hidrogênio, as cartas já estão na mesa, o jogo já está andando, o Rota 2030 está aí, e se a gente perceber que o hidrogênio entra na cadeia energética de várias formas,
A gente pode chegar aqui naquela quantidade de veículos da alternativa C muito, muito, muito mais rápido. É só pavimentar o caminho do hidrogênio. Obrigado. Muito obrigado, Camilo. E a gente realmente conta com vocês, compartilhar e tornar essa rede fortalecer essa rede para que ela possa potencializar tudo que vocês estão dizendo. Eu acho que chamar o Paulo, então, para que ele faça a sua consideração final sobre esses números ou sobre algo que você julgue, Paulo, que tocar nesse fecho aqui da nossa conversa. Eu vou trazer uma informação interessante, porque quando nós falamos em veículo a hidrogênio com pilha a combustível, nós naturalmente pensamos em automóveis, em ônibus, em caminhões e trens, como já falamos aqui. Agora, sabe qual é o veículo campeão que usa hidrogênio e pilha a combustível, que já não tem mais nenhum subsídio, é um produto comercial já vendido e comprado? São empilhadeiras. Que interessante isso, né? Só nos Estados Unidos tem 30 mil empilhadeiras funcionando e tem outras tantas por outros lugares aí afora. Então, assim, esse tema ele é mais amplo, né, do que a gente às vezes pode imaginar, ver surpresas desse tipo. E vou trazer mais uma, já que foi geração distribuída de eletricidade, é que o Japão tem hoje 300 mil residências usando pilha a combustível para gerar energia elétrica e calor nas residências. Então, isso é algo também muito significativo, né? Bom, eu não vou tomar agora mais tempo, eu queria dizer que foi um prazer para mim discutir aqui com todos vocês, queria parabenizar sobre a tema pela organização e a Mônica por conceber toda essa discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. É um prazer poder ter esse time do qual você está fazendo parte. Eu espero que a gente possa repetir, porque eu tenho certeza que ficou muita coisa que não cabe nessas horas de conversa que nós estamos tendo hoje. Bom, quero convidar o Pose para fazer os comentários, né, do ponto de vista que ele enxerga esse mercado e mercado futuro e trazer qualquer consideração que você julgue oportuna nesse momento, Pose. Eu olho esses números o dia inteiro, sendo responsável pelo planejamento estratégico da Ballard, saber o que aconteceu no mercado até hoje e saber as perspectivas do mercado é simplesmente o meu dia a dia. Nós temos que focalizar a questão, mais do que o pessoal pode imaginar. É por isso que esse business continua e continua cada vez mais forte. Não é por inspiração apenas, é porque realmente é um business rentável. Agora, analisar a questão. O Brasil vai acabar na era do hidrogênio, ele vai acabar se utilizando de célula combustível e todas essas coisas? Com certeza vai. Isso não é o ponto, na minha opinião, porque o mundo inteiro vai. Eu acho que o ponto é, com todo o talento que o Brasil tem, principalmente com relação às energias renováveis, com o talento industrial, com o talento pessoal que existe no Brasil, qual é a posição que nós queremos tomar nessa transformação? Eu gostaria de tomar a questão do tempo que o Camilo colocou. A situação é urgente. Se a decisão é vamos liderar, vamos colocar o carimbo brasileiro no formato que isso vai assumir, a questão de tempo é importante. E eu posso dizer para vocês que o que aconteceu em 40 anos vai acontecer nos próximos 4. E depois no ano seguinte, e depois em meses, e depois em dias. Porque nós já entramos na parte dessa tecnologia, com relação a volumes, com relação a desenvolvimento de fornecedores, com relação à competição. Dá uma olhada quanta empresa envolvendo no assunto célula combustível. Ou seja, a hora é agora. E eu tenho certeza que o Brasil tem toda a chance de fazer isso acontecer. De novo, queria agradecer demais a oportunidade de ter podido passar minha opinião para vocês hoje aqui, para falar um assunto que é fantástico por si só. Obrigado. Eu que agradeço em nome da BEMA a sua participação aqui, Pose. Muito obrigado. Eu vou convidar a Mônica para fazer a sua consideração
ela tem uma novidade para nos trazer, e depois eu volto para a gente dar um fecho aqui no nosso encontro. Vou convidar o Afonso para dar sua visão também, e ele vai encerrar a nossa atividade. Mas agora é a hora da Mônica, que foi, de uma certa maneira não, foi essa questão, comentar a questão e trazer esta novidade que está em torno da BW. Mônica. Eu, primeiramente, agradeço a todos os especialistas. Eu acho que foram respostas muito interessantes e muito ricas em informações. Existe essa associação que eu já mencionei anteriormente, chamada Hydrogen Council, que é o Conselho do Hidrogênio, que é uma entidade que começou com 16 parceiros em 2017, e hoje são 81 empresas líderes mundiais dos setores de transporte e energia, inclusive empresas de petróleo, que eles fizeram, então, esse estudo chamado Scaling Up, que eu acho que é o melhor. Ele causou essa revolução da transformação energética e descarbonização da economia. E eles dizem que eles fazem os cenários para 2030, serão mais de 10 milhões de veículos e 5 mil postos de hidrogênio. E em 2050, eles dizem que o hidrogênio representará 18% de toda a energia consumida mundialmente, reduzindo anualmente 6 gigatoneladas de emissões de CO2, eliminando os principais poluentes, reduzindo o nível de ruído das cidades. O setor de transportes irá consumir 20 milhões a menos de barris de petróleo por dia, e o crescimento econômico será baseado no desenvolvimento sustentável, gerando uma receita de mais de 2,5 trilhões por ano de dólares e empregando mais de 30 milhões de pessoas mundialmente. Então, assim, o custo dessas tecnologias, elas, nos últimos 10 anos, baixaram de 50%. A Toyota, ela está prestes a inaugurar, já deveria ter inaugurado, se não fosse o Covid-19, uma fábrica que vai produzir 30 mil Mirais por ano, e isso vai causar realmente uma revolução no mercado em termos de custos desses veículos. E falando também de outros tipos de veículos, já existem caminhões operando na Califórnia, ônibus, são 300 ônibus operando no transporte público, em 2030 serão mais de 2.000. Os primeiros trens já estão em operação, e a Alemanha ela vai ter a maior frota de trens já em 2022 com essa tecnologia. Então, assim, o conhecimento e a disseminação dessa informação, eu agradeço muito à BW Expo e à Sobratema por essa biblioteca que eles estão me dando a oportunidade de contribuir no site da BW Expo, com tantas informações, a parceria com a SAE Brasil, a parceria com a Associação Brasileira de Hidrogênio e o próprio evento BW Expo, a inclusão desse novo núcleo, que é a transformação energética e hidrogênio, é de uma importância vital para o país, e uma contribuição exatamente na disseminação do conhecimento, para que tudo que está acontecendo no mundo possa chegar, ou já está chegando no Brasil, e isso faz com que desperte de aprender, a vontade de investir, né, desperte, porque, na verdade, essas empresas do Conselho do Hidrogênio, o Hydrogen Council, todas estão no Brasil, todas. 99% dos membros do Hydrogen Council têm empresas no Brasil. Então, assim, o Brasil tem tudo, né? E muitas oportunidades ainda para acontecer. O que eu quero divulgar, eu já agradeci a todos, quero agradecer a todos os participantes, e eu gostaria, em primeira mão, de anunciar aqui um desafio, que é graças à parceria Sobratema, BW Expo, SAE Brasil e Ballard, que é o Student Hydrogen Challenge. É um desafio estudantil organizado pela SAE Brasil para a BW Expo 2020,
que é para a construção de pequenos veículos movidos a célula combustível. A Ballard, eu queria agradecer imensamente, ela fez uma doação de 10 stacks, que é o coração de um veículo a célula combustível, de 2,1 kW, juntamente com apoio técnico e cursos online que vão ser organizados pela SAE Brasil. E nós convidamos hoje todas as universidades brasileiras a se inscreverem no portal da SAE. Eu queria que o Renato colocasse o slide na tela. Renato, por favor. O portal da SAE, a SAE já tem vários desafios e competições e fórmulas, que eles já têm muita experiência na organização desse tipo de evento. E agora nós estamos, então, introduzindo esse Student Hydrogen Challenge. Todas as universidades inscritas participarão das etapas online, dos cursos da Ballard e outros cursos também relacionados que vão ser ministrados por especialistas organizados pela SAE. E 10 universidades serão selecionadas para receberem essa doação de uma stack por universidade, e as etapas presenciais, considerando, claro, o cenário Covid-19, vão ser, então, no evento da BW Expo, em outubro, que vai ser, então, o final desse desafio. E eu, então, agradeço a todas as universidades brasileiras, a nível nacional, que desejarem participar desse desafio, por favor, se inscrevam, que vai ser de 23 de junho a 30 de junho, vão estar abertas as inscrições. E eu agradeço mais uma vez a todos, ao Paulo, ao Daniel, ao Camilo, ao Pose e a Sobratema, ao Wagner, que faz sempre muito bem como mediador e moderador e animador, motivador. E, enfim, muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço a todos que participaram, aos internautas. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer foi nosso. É um agradecimento que eu faço em meu nome, em nome do time da BW. Queria passar a palavra para o Afonso, para ele fazer a consideração final dele, e para lembrar todo mundo de algumas coisas muito importantes. Então, eu queria realmente agradecer a todos aí, o tema é riquíssimo, né? Quando a gente começou a conversar com a Mônica, como diz hoje na G aqui no Brasil, né? Você puxa uma pena e vê uma galinha, né? A verdade é que a gente fica impressionado com o tamanho, né? Com a dimensão do projeto, né? Do hidrogênio no mundo, né? A gente, por mais que a gente ouvisse falar, a gente não tinha essa dimensão toda, né? Você imagina aí, são mais de 10 mil veículos funcionando, 380 postos já, né? A expectativa aí de 400 milhões de veículos em 2050 é um negócio assustador. E o que eu queria registrar, e que eu acho extremamente positivo, né, é que a gente não está tirando emprego, né, a gente não está diminuindo o emprego das pessoas, né, pelo contrário, né, a agricultura, né, o hidrogênio verde, ele está exatamente transformando o combustível, né, a forma de movimentar as máquinas, movimentar os equipamentos, né, movimentar a mobilidade de maneira geral, mas não está tirando os empregos, né, a gente está falando aqui, não falamos hora nenhuma de que o hidrogênio vai acabar com a agricultura, vai acabar com o petróleo, ou seja, o petróleo até deve acabar, vai diminuir com certeza, mas os empregos, né, acabam sendo migrados para esses projetos todos. Então, isso é fundamental, é muito importante, é muito gratificante ouvir tudo isso, entendeu? Eu quero, então, realmente, a mensagem do Paulo também, e que tem 30 mil empilhadeiras já a hidrogênio funcionando, né, nos Estados Unidos. Isso é motivador, porque tem muita fábrica de equipamento já trabalhando com hidrogênio e a gente não tem muito conhecimento dessas fábricas, mas com certeza a gente vai estar muito atento na Sobratema a isso também, porque isso é tecnologia, isso é o nosso DNA. A gente está buscando o tempo todo, né? E foi exatamente por isso que a gente desenvolveu a BW, para poder criar os núcleos, né, que cada um conhece o seu espaço, e a gente está querendo trazer esse espaço para que o mercado todo tenha essa visão. Esse é o nosso objetivo primeiro na BW e na Sobratema. Então, a nossa diretoria da Sobratema,
todos os nossos colaboradores, a gente está muito agradecido a tudo que nós vimos aqui, em especial, então, a Mônica, que está com a gente aqui, ao Paulo Emílio, ao Camilo, ao Daniel e ao Silvano, né? De longe lá está com a gente, muito agradecer ao Wagner e a toda a nossa equipe, toda a nossa estrutura, e vamos estar junto aqui nos próximos eventos aqui. O Wagner vai fazer aí uma menção aos eventos nossos aqui, entendeu? Mas eu fico muito satisfeito, muito agradecido a todos vocês e a todos os internautas que estão conosco aí, junto aí. Eu vi que a audiência não caiu, a audiência se manteve, isso é importantíssimo, isso é motivador. Obrigado a todos. Obrigado, Afonso. De fato, a nossa audiência junto, colado conosco o tempo todo, o que mostra que a gente tratou o tema de uma forma séria, profunda, mas não chata, mas não exaustiva, né? Então, isso é a qualidade de conteúdo dos nossos convidados. Então, eu quero agradecer a todo mundo, lembrar que o nosso próximo é dia 25 de junho. Queria que quem não deu like, inscreva-se nos nossos canais, frequente o site da BW e vamos compartilhar essas iniciativas inspiradoras, vamos tirar isso que é legal de onde está escondido, vamos jogar a luz, trazer, aumentar essa rede, potencializar essa transformação que é vital. Então, um abraço a todos, bom fim de tarde, até dia 25. Até lá, juízo!